Olá, Fabrício Venâncio aqui. Existe um motivo muito específico pelo qual o dinheiro parece funcionar para algumas pessoas quase sem esforço, enquanto para outras ele vira um ciclo constante de tentativa, frustração e recomeço. Não é inteligência, não é sorte e, na maioria dos casos, não é falta de trabalho. É o estado interno a partir do qual essa pessoa opera todos os dias sem perceber. Muita gente acredita que dinheiro responde a estratégias externas, mas ele responde, primeiro, a forma como a sua mente foi condicionada a percebê-lo. E essa percepção não nasce consciente. Ela é construída ao longo da vida silenciosamente, a partir de experiências, histórias familiares, perdas, escassez, comparação e medo. Quando isso não é revisado, o dinheiro passa a ser algo que você tenta controlar em vez de algo que flui como consequência do seu estado interno. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada explicada no link da descrição e no primeiro comentário. Agora, trazendo isso para o tema de hoje, eu quero que você entenda uma coisa com muita clareza. Dinheiro não é ativado pela força da vontade. Ele é ativado pela ausência de resistência interna. E resistência interna quase nunca é percebida como resistência. Ela se manifesta como dúvida, ironia, descrença, cansaço mental ou aquela sensação de isso não é para mim. Quando uma pessoa não tem resistência a algo, ela simplesmente permite, não cria conflito interno, não cria ruído, não cria sabotagem invisível. E é exatamente por isso que certos resultados acontecem rápido quando a mente está aberta, enquanto outros travam quando existe um histórico emocional mal resolvido com aquele tema. O que nós vamos trabalhar aqui não é convencer você de nada, é alinhar o seu sistema interno para que ele pare de rejeitar dinheiro automaticamente, mesmo quando você diz que quer prosperar. Porque querer prosperar e permitir prosperar são coisas completamente diferentes. A partir do momento em que a mente começa a ser exposta a um novo padrão de percepção financeira, algo muda. O cérebro passa a filtrar a realidade de outra forma. Ele começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas, sinais que antes eram ignorados, movimentos que antes não faziam sentido, não porque o mundo mudou, mas porque o observador mudou. E quando o observador muda, a realidade responde. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como esse processo acontece, porque a mente precisa de evidências específicas para aceitar um novo padrão financeiro e como pequenos ajustes na percepção interna começam a destravar ciclos que pareciam repetitivos demais para serem coincidência. Quando falamos de dinheiro, quase todo mundo acredita que o problema está fora. Falta de oportunidade, economia, momento errado, pessoas erradas. Mas o que realmente governa a relação financeira de alguém é o sistema interno que opera no automático. Esse sistema foi construído antes mesmo de você ter consciência sobre dinheiro. Ele nasce da forma como você viu seus pais lidando com contas, da tensão ou tranquilidade que existia dentro de casa, das frases repetidas sem intenção, das experiências de perda, vergonha ou comparação. O ponto central é que a mente não trabalha com desejo, ela trabalha com coerência. Ela busca manter o mundo externo alinhado com aquilo que ela reconhece como familiar. Se, em algum nível inconsciente, dinheiro foi associado a conflito, instabilidade ou risco, o sistema interno vai criar barreiras para manter você dentro do que parece seguro, mesmo que isso signifique menos dinheiro. Não é punição, é proteção mal calibrada. Por isso, tanta gente entra em ciclos estranhos. Ganha um pouco mais e logo perde. Tem uma oportunidade e procrastina. Chega perto de um avanço financeiro e algo acontece. Não é azar, é o sistema interno puxando a realidade de volta para o ponto que ele reconhece como aceitável. Enquanto esse padrão não é visto, a pessoa vive tentando mudar o efeito sem tocar a causa. Outro ponto importante é resistência. Resistência não aparece como eu odeio dinheiro, ela aparece de forma sutil. Aparece como ironia, como descrença automática,
como aquele pensamento rápido de isso não funciona para mim. Sempre que algo relacionado à prosperidade gera tensão interna, o cérebro registra isso como uma ameaça. E tudo que o cérebro vê como ameaça, ele aprende a evitar. Quando alguém não tem resistência, ela não força, ela permite. Ela age sem ruído interno. Ela toma decisões financeiras com clareza, não com ansiedade. E essa diferença muda completamente o tipo de resultado que se constrói ao longo do tempo. Não porque a pessoa é melhor, mas porque o sistema interno dela não está brigando com o dinheiro. Existe também a ilusão do controle, né? Muita gente tenta controlar o dinheiro porque não confia na própria capacidade de lidar com ele. Essa tentativa de controle excessivo gera tensão, medo de perder, apego. E dinheiro, quando encontra esse campo emocional, não flui. Ele vira algo pesado, difícil, sempre acompanhado de preocupação. O paradoxo é que, quanto mais a pessoa tenta segurar, mais instável tudo fica. Prosperidade começa quando o estado interno muda de vigilância para segurança. Quando a mente entende que ter mais não representa perigo, conflito ou perda de identidade. Enquanto o dinheiro for percebido como algo que pode estragar a pessoa, a relação, a família ou a vida, ele nunca será plenamente permitido. E é exatamente nesse ponto que a percepção começa a ser ajustada. Porque não se trata de pensar positivo, nem de repetir frases bonitas. Trata-se de perceber onde o sistema interno aprendeu a associar dinheiro a algo que precisa ser evitado e como essa associação passa a moldar decisões diárias sem que você perceba. Quando essa engrenagem começa a ficar visível, algo interessante acontece. A pessoa para de lutar contra a realidade e começa a entender por que ela estava criando os mesmos resultados financeiros de formas diferentes. E essa compreensão abre espaço para algo mais profundo começar a se reorganizar. Existe um ponto em que a pessoa começa a perceber que não é a quantidade de dinheiro que define a relação dela com a prosperidade, mas a identidade que ela sustenta quando o dinheiro entra em cena. Identidade não é discurso, é reação automática, é como o corpo responde quando surge uma chance, quando aparece um ganho inesperado, quando existe a possibilidade real de crescer financeiramente. Se internamente a identidade ainda está vinculada à escassez, o dinheiro vira um elemento estranho. Ele chega, mas não se fixa. Ou chega acompanhado de culpa, medo de perder, sensação de não merecimento, e isso faz com que a própria pessoa, sem perceber, sabote a continuidade desse fluxo. Às vezes gastando de forma impulsiva, às vezes tomando decisões ruins, às vezes simplesmente deixando oportunidades passarem porque não era o momento. O sistema interno precisa reconhecer prosperidade como algo coerente com quem você é. Se existir um conflito entre quem eu sou e quanto eu posso ter, o sistema sempre vai proteger a identidade, nunca o dinheiro. É por isso que mudanças financeiras reais exigem uma atualização interna, não de crenças superficiais, mas da base emocional que sustenta essas crenças. Outro ponto pouco falado é o vício em esforço. Muita gente aprendeu que só é digno quem sofre, que dinheiro fácil é errado, que ganhar mais precisa custar algo emocionalmente. Esse padrão cria uma relação distorcida com o trabalho e com o ganho. A pessoa até prospera, mas sempre exausta, sobrecarregada, vivendo no limite. O dinheiro vem, mas o prazer de tê-lo não existe. Esse tipo de padrão não nasce do nada. Ele costuma vir de ambientes onde descanso era visto como preguiça, onde prazer vinha acompanhado de culpa, onde segurança nunca era plena. O sistema aprende que relaxar é perigoso. Então ele mantém a pessoa sempre em alerta, sempre produzindo, sempre tentando provar valor. Financeiramente, isso gera crescimento limitado e instável. Quando o estado interno começa a mudar, algo diferente acontece. As decisões ficam mais simples. A mente não entra em conflito toda vez que surge uma oportunidade. A pessoa não precisa se convencer o tempo inteiro de que pode. Ela simplesmente age a partir de um lugar mais estável. Isso muda completamente a forma como o dinheiro se organiza na vida dela. Prosperidade não é sobre fazer mais coisas. É sobre fazer a partir de um estado interno diferente. Um estado onde não existe guerra com o dinheiro, onde não existe medo constante de perder, onde não existe a sensação de que algo ruim vai acontecer se tudo der certo.
Esse estado cria consistência. E consistência é o que constrói riqueza ao longo do tempo. Enquanto o sistema interno estiver preso a antigas referências emocionais, o dinheiro continuará sendo tratado como algo instável, perigoso ou temporário. Mas quando essas referências começam a ser atualizadas, a percepção muda. E quando a percepção muda, a realidade responde. Não por mágica, mas por coerência. Existe uma ilusão muito comum no campo financeiro, a de que o dinheiro está fora, separado, esperando ser alcançado, quando na prática ele responde ao nível de organização interna de quem tenta acessá-lo. Pessoas com sistemas internos desorganizados tendem a criar realidades financeiras caóticas. Pessoas com sistemas internos rígidos demais criam limites invisíveis para o quanto podem crescer. Em ambos os casos, o problema não é externo. O dinheiro se movimenta por percepção. Ele flui para onde existe clareza, autorização interna e capacidade emocional de sustentar mais. Sustentar não é apenas receber, é manter, administrar, expandir, sem entrar em colapso psicológico. Muita gente até manifesta ganhos pontuais, mas não sustenta porque o sistema interno entra em alerta. É como se algo dissesse, isso é demais para mim. E quando isso acontece, a própria pessoa cria uma forma de voltar ao patamar conhecido. Esse retorno ao conhecido é automático, não passa pelo pensamento consciente. Ele acontece através de decisões aparentemente pequenas, uma escolha financeira mal pensada, um acordo ruim, um gasto desnecessário, uma oportunidade ignorada. O sistema sempre tenta restaurar o que ele reconhece como seguro, mesmo que esse seguro seja limitado. Outro ponto importante é entender que prosperidade não responde a desejo, responde a identidade. Desejo é algo que você quer, identidade é aquilo que você acredita ser. Se existir um abismo entre esses dois níveis, o desejo perde força, a identidade vence. E a identidade é formada por repetição emocional, não por afirmações. Quando alguém vive ciclos repetidos de aperto financeiro, não está diante de azar, está diante de um padrão. Um padrão que se mantém porque o sistema interno ainda associa dinheiro a tensão, conflito ou perda. Enquanto essa associação existir, o dinheiro nunca será vivido como expansão. Ele sempre virá acompanhado de peso. É aqui que muitas pessoas se confundem e tentam resolver tudo no nível da ação. Trabalham mais, estudam mais, se esforçam mais e mesmo assim sentem que existe um teto invisível. Esse teto não está no mercado, nem na economia, nem na falta de oportunidade. Ele está no quanto o sistema interno permite crescer sem entrar em estado de ameaça. Quando esse sistema começa a ser reorganizado, algo muda de forma silenciosa. A pessoa passa a se sentir mais confortável em cenários de ganho. Não precisa se justificar, não precisa se encolher, não precisa provar nada. O dinheiro deixa de ser um teste e passa a ser uma consequência natural das escolhas que ela faz. Prosperidade real não vem de correr atrás do dinheiro, ela vem de parar de fugir do próprio potencial financeiro. E essa fuga quase sempre acontece de forma inconsciente, protegida por narrativas racionais que parecem lógicas, mas que só mantêm tudo exatamente no mesmo lugar. Depois de tudo isso, fica mais fácil enxergar que dinheiro nunca foi o verdadeiro problema. Ele só expõe com muita precisão o nível de alinhamento ou conflito que existe dentro de você. Quando o sistema interno está em guerra, o dinheiro vira campo de batalha. Quando esse sistema começa a se organizar, o dinheiro simplesmente encontra espaço para circular. Prosperidade não é um evento isolado, é um estado sustentado. E sustentar exige estrutura interna, exige identidade compatível, exige maturidade emocional para lidar com mais responsabilidade, mais escolhas, mais liberdade. Por isso tanta gente até cresce rápido, mas não permanece. Crescer é fácil quando comparado a sustentar. Ao longo de tudo que percorremos aqui, fica claro que não existe acaso nos resultados financeiros. Existe coerência. Coerência entre o que você viveu, o que você aprendeu a sentir sobre dinheiro, o que você acredita que merece e o quanto você se autoriza a receber sem entrar em conflito interno. Quando essa coerência é limitada, o dinheiro respeita esse limite. Quando ela se expande, o dinheiro acompanha.
A transformação real começa quando você para de tentar convencer a mente racional e passa a reorganizar a base que sustenta suas decisões, reações e percepções financeiras. É nesse nível que os ciclos se quebram. É nesse nível que o esforço deixa de ser constante. É nesse nível que prosperar deixa de ser uma exceção e passa a ser algo natural. Depois de tudo que a gente percorreu aqui, fica mais claro que prosperidade não é algo que se força. Ela é consequência direta do sistema interno que governa suas decisões, reações e escolhas financeiras. Se esse sistema foi moldado por experiências passadas, medos e padrões inconscientes, tentar mudar só no nível racional não sustenta a transformação. O método subliminar existe exatamente para isso. Eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural, por meio de um processo individual de hipnose personalizada, estruturado a partir da sua história e dos padrões inconscientes que moldam a sua relação com o dinheiro. Não é um curso, não é conteúdo gravado, é um processo profundo feito para atuar na base onde esses padrões foram instalados. Neste momento, existe uma condição especial de entrada no método subliminar. Ela não é permanente e não é divulgada abertamente. Essa condição é explicada numa conversa direta, onde você entende se esse processo faz sentido para você agora. O link está na descrição e no primeiro comentário.